Fala galera, tudo bom com vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Salve Maria Santíssima! Nós da Missão São Padre Pio estamos aí hoje com mais um vídeo. E antes da gente gravar o vídeo, a gente pede para que vocês possam compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, que vocês se inscrevam no canal da Missão, que vocês ativem o sininho para que vocês possam estar recebendo os vídeos em primeira mão. E a gente pede também para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, que é o Facebook, o Instagram, e que vocês possam dar like nesse vídeo, tá bom? Vamos lá então, roda a vinheta! Então, gente, hoje a gente vem falar assim um pouquinho sobre mim, né? Aquilo que eu fui antes de entrar para a igreja, aquilo que eu sou depois que eu entrei para a igreja, né? Aquilo que eu era antes da Missão São Padre Pio e aquilo que eu continuo a ser com a Missão São Padre Pio. Então, vamos lá, né? O meu processo, sim, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito apegado a Nossa Senhora. Então, parte do meu processo é aquilo que Nossa Senhora ela me ensina, aquilo que ela me forma, aquilo que ela me mostra. E quando eu tinha 3 anos de idade, vamos começar lá, né? Desde o começo, quando eu tinha 3 anos de idade, eu tive uma doença chamada pneumonia e derrame da pleura. E aí chegou nesse caso que era muito difícil, um caso muito complicado, na qual os médicos chegaram a falar para minha mãe e para o meu pai que se o outro pulmão meu tivesse tomado pela derrame da pleura e pela pneumonia, eu morreria, né? Porque a pneumonia é aquela doença que dá no pulmão e a derrame da pleura é uma água que ela se junta em volta do pulmão e faz com que pior a situação. E aí um pulmão meu estava tomado por isso. E se fosse chegar para o outro pulmão, eu morreria. E os médicos chegaram a passar isso para minha mãe, para o meu pai. E aí eu acabei ficando 39 dias internado. E quando eu fiquei todo esse tempo internado, a minha mãe ela começou nesse processo de me entregar para Nossa Senhora. E aí foi onde Nossa Senhora ela me pegou, ela me embalou, ela foi colocando dentro de uma caixa e entregou para Jesus. Para que Jesus pudesse fazer, Jesus pudesse realizar por Nossa Senhora. E aí depois de 39 dias eu fui curado, né, pela graça de Deus, por aquilo que Nossa Senhora fez, e hoje eu estou aqui. E aí depois desse tempo, né, eu fui uma pessoa que fui crescendo, né, e aos meus 10, 11 anos assim de idade eu comecei a ser coroinha, né. Para quem mora aqui em Itápolis, é ali na paróquia do Santo Antônio. Comecei a ser coroinha e depois fui acólito. E aí, né, minha mãe sempre me ensinou a ser uma pessoa para seguir o caminho de Deus, para estar dentro da igreja. E aí foi onde ela me ensinava algumas coisinhas e tal. E aí onde eu também fui por esse processo de ser coroinha e acólito. E aí depois de um tempo eu abandonei isso e comecei a me afastar da igreja. E aí foi onde eu comecei a viver as coisas do mundo, comecei a participar, praticar as coisas do mundo e acabei esquecendo de Deus. E também de Nossa Senhora, né? Mas aí depois de um tempo, quando eu tinha 17 anos de idade, aí eu recebi um convite para fazer o curso do CLC. O CLC que é o curso de liderança cristã aqui de Itápolis, da paróquia da Matriz. E aí, depois que eu fiz esse curso, eu tive um encontro pessoal com Deus, eu conheci Nossa Senhora, e aí a partir daí foi onde eu comecei a iniciar a minha vida dentro da igreja e começar a se aprofundar cada vez mais. E depois que eu fiz esse curso, eu comecei a amar as coisas de Deus, comecei a criar um amor profundo por Nossa Senhora. E aí foi onde eu comecei a me aprofundar nas coisas, querer conhecer as coisas, querer buscar conhecimento. E aí a partir daí foi onde eu comecei a me aprofundar. E aí até hoje eu estou na caminhada. É claro que, né, num tempo aí eu acabei desistindo numa época, mas depois eu voltei. Mas com a graça de Deus estou aí firme até hoje. E aí depois que eu fiz o curso do CLC, né, eu acabei conhecendo o Robson, que é o fundador da nossa missão, né, Missão São Padre Pio, e aí a gente foi conversando tudo, e aí a gente foi partilhando das histórias assim, e eis que teve o tempo, né, quando a gente falou no vídeo lá passado, né, como surgiu a Missão São Padre Pio. Se você não assistiu o vídeo ainda, a gente recomenda para que vocês assistam o vídeo, a gente conta como assistiu a Missão São Padre Pio. E aí, quando a gente for partilhando assim o Robson, a gente foi rezando tudo, é isso que vem o desejo no coração dele. E já nessa época, né, a gente já era muito amigo, a gente já estava muito próximo, e aí foi onde eu comecei a ter um toque meu também pela Missão São Padre Pio, na questão assim de ajudar, de interceder, tudo. E aí foi quando surgiu a Missão São Padre Pio. E quando surgiu a Missão São Padre Pio, eu estava desde o começo na missão, estava ajudando, fazendo as coisas. E aí foi onde a gente teve o nosso primeiro retiro, o nosso segundo retiro, como a gente contou. Mas desde o começo, eu participei da Missão São Padre Pio.
E aquilo que eu era antes da missão do Padre Pio, era uma pessoa que buscava muito a questão de querer se aprofundar nas coisas de Deus, de querer servir a Deus, de querer manifestar a glória de Deus. E depois que eu entrei para a missão São Padre Pio, começou a aumentar ainda mais. E aquilo que a missão São Padre Pio provocou em mim foi um desejo enorme pela questão da santidade, de querer ser imagem e semelhança de Jesus Cristo por Nossa Senhora. E aí foi onde, de fato, eu me aprofundei mais ainda, foi onde despertou o desejo no meu coração de cada vez mais querer levar Deus para as pessoas, de cada vez mais ser um discípulo verdadeiro para Jesus Cristo, para a honra e glória dele. Então, daquilo que eu era assim, né, antes da missão São Padre Pio, era uma pessoa que, né, gostava de ter o conhecimento, gostava de me aprofundar, gostava de querer buscar as coisas de Deus. Mas depois que eu entrei para a missão São Padre Pio, eu comecei a ter um crescimento ainda maior por aquilo do carisma da missão São Padre Pio, por aquilo que a missão São Padre Pio faz. E aí fez com que eu pudesse, né, ter um desejo enorme pela questão da santidade. E hoje estou aí com a graça de Deus, né, crescendo todos os dias, procurando crescer todos os dias, cada vez mais querendo amar Jesus, cada vez mais querendo amar a nossa mãezinha, né, a Virgem Maria, para a honra e glória de Jesus Cristo. E estamos aí, né, buscando manifestar a glória de Deus, buscando querer realizar as coisas de Deus, buscando realizar os desejos de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus para nós, assim. Então esse é um pouquinho de mim, né? Aquilo que eu fui antes da missão, uma pessoa que, antes também de ter um encontro pessoal com Deus, uma pessoa que, né, vivia um pouco dentro da igreja, mas acabou abandonando, e aí depois que eu entrei para a igreja, pelo curso que eu fiz, e depois aquilo que eu sou depois da missão São Padre Pio. Esse é um pouquinho assim de mim, a gente não vou ficar falando muito para o vídeo não ficar tão longo, mas é isso, amém? Então, esse sou eu, um pouquinho daquilo que eu sou, né? Quando as pessoas olham para mim, vê que eu sou uma pessoa que gosto muito de querer conhecer, de querer saber as coisas, de querer falar as coisas com a verdade, para a verdade e sempre para a verdade. Então, esse é um pouquinho assim de mim, amém? Então, é isso aí. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua Mãe Maria Santíssima, salve. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Ah, galera, lembrando, a gente, né, acabei esquecendo de falar do nosso Retiro São Padre Pio, que é o nosso terceiro retiro. Retiro São Padre Pio nosso vai acontecer no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho. Então, se você ainda não fez a sua ficha, faça a sua ficha, porque as vagas são limitadas. E cada dia mais está crescendo. A gente está acompanhando ali, né? Cada dia mais está aumentando. E se você não fizer a sua ficha logo, você pode perder a vaga. E perder a graça de Deus também. É claro que, né, não é só por causa do Retiro São Padre Pio que Deus vai fazer na nossa vida, mas se você pegar, né, pelo meu testemunho, pelo testemunho das pessoas, aquilo que a missão provoca em nós, aquilo que a missão faz em nós, é graça de Deus por Nossa Senhora. Então faça a sua ficha. Nós vamos deixar o link das fichas aqui na descrição do vídeo. A gente vai também mandar lá nas nossas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Então vamos procurar aí fazer a ficha o mais logo possível. Amém? E juntos beber da graça de Deus por Nossa Senhora. Tá bom? Então é isso aí. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.